Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 15 de junho, nós estamos já na metade do mês de junho, o mês das festas juninas, né? Muito bem, então, nós vamos trabalhar nossa aula de português hoje na página 74, 7 dezenas e 4 unidades. Vocês se lembram que nós estávamos trabalhando com entrevistas? Uma das tarefinhas de casa foi vocês entrevistar alguém. Então, voltando ao conteúdo das entrevistas, nós vamos fazer essas atividades agora. Página 74, exercício 1. Assinale com X as frases verdadeiras sobre o livro Chapeuzinho do Avesso e suas autoras. Então, sobre o livro Chapeuzinho Vermelho do Avesso, Chapeuzinho do Avesso, e as duas garotas que escreveram esse livro, quais são as frases verdadeiras? Letra A. Inicialmente, as autoras não pensavam em publicar esse livro. Isso é verdadeiro? Sim, então nós vamos marcar um X. Letra B. A história desse livro se baseia no mundo das fadas? Sim. Letra C. As autoras escreveram o livro e logo publicaram? Não. Letra D. Quem decidiu publicar o livro foi a mãe de Helena? Sim. Letra E. O livro foi pensado para fazer parte de uma coleção? Sim. Letra F. Foram as autoras que entregaram o livro para o editor Leonel Prata? Não. Letra G. Para escrever um livro, a primeira ação é planejar a história. Vocês, como superautores do projeto Superautor, vocês sabem disso, né? Para vocês escreverem o livro de vocês, vocês não tiveram que planejar a história? Ela precisou ter começo, meio e fim. Então, sim. Então, nós marcamos o X na opção A, B, D, E e G. Agora, na número 2. Releia o texto no box Você Sabia? E cite duas atividades de... Então, é esse aqui, ó, que está na página 67. Você sabia? Uma editora é um estabelecimento que publica livros e revistas e entrega muito editores. Os editores recebem textos de um grande número de autores e escolhem os que serão publicados. Quando os textos são de literatura, o editor procura selecionar aqueles que têm uma narrativa interessante, que sejam bem escritos, com personagens que convençam o leitor. Enfim, eles escolhem aqueles capazes de encantar quem os lê. O editor acompanha também o trabalho do ilustrador, do preparador, do revisor e do capista. Isso é, o profissional que faz a capa do livro. Só depois de tudo isso, o livro vai para a gráfica e é publicado. Então, o que é para nós fazermos no exercício? Citar duas atividades de um editor. Então, o que o editor faz? Recebem textos e escolhem os que serão publicados. Muito bem, vamos escrever. Então, o editor escolhe o texto a ser publicado e acompanha o trabalho do preparador. Agora, na página seguinte, nós vamos trabalhar com sinais de pontuação, né? Então, leia mais uma pergunta da entrevista com as autoras de Chapeuzinho do Avesso e a resposta que elas deram. Vocês sempre gostaram de ler? Qual é o livro favorito de vocês? Ana Luísa diz, sim, eu sempre gostei. Meu livro favorito é Fazendo Meu Filme, de Paula Pimenta. Helena diz, o meu favorito é o Diário de uma Garota Nada Popular. Eu li quase todos da coleção. Quando era pequena, não gostava muito de ler, mas agora eu gosto bastante. O que nós vamos fazer agora? Pintar
todos os sinais de pontuação. Onde tem sinais de pontuação? Aqui, ponto de interrogação, vírgula, ponto final, vírgula, ponto final, vírgula, ponto final, vírgula, vírgula e ponto final. E outra coisa, nós não podemos esquecer dos dois pontos, né? Então, esses são os sinais de pontuação que nós precisamos pintar. Agora, pratique a leitura desse trecho, dando atenção aos sinais de pontuação. Então, releiam em voz alta na casa de vocês aí, se atentando, prestando atenção sobre os sinais de pontuação, ok? No exercício 4, vocês podem dar continuidade naquela entrevista que foi como tarefa de casa na semana passada, que vocês entrevistaram algum membro da família, né? Vocês podem agora escolher uma outra pessoa e escrever o nome do livro que essa pessoa pergunta para a vovó, para o vovô, né? Para as pessoas mais velhas da família, se eles se lembram do primeiro livro que eles leram, ou algum livro que marcou a sua infância, e escrevam abaixo daquela tarefa, tá bom? Agora nós vamos para a próxima página, entrevista com o ilustrador, na página 76. Então vamos lá. Lembre-se de uma história bem interessante que você leu ou ouviu. Diga qual é o título dessa história ou o nome de um personagem de que você gostou muito. Agora você imagine que tenha de criar uma ilustração para essa história ou desenhar esse personagem. Use esse espaço, né, em branco e faça a sua ilustração. Se quiser, pode pintar no final, ok? Vocês já estão acostumados com isso, porque na verdade vocês são super autores e também ilustradores do livro de vocês. Feito isso, nós vamos para a página 77. Acompanhe a leitura que o professor fará de uma entrevista publicada no Jornal Joca Digital. Então, foi feita em junho de 2017. Entrevista 21 de junho de 2017, bate-papo com o ilustrador Paulo Caruso. Paulo Caruso é um dos ilustradores mais famosos do país. Ele já trabalhou em veículos de comunicação, como a revista Isto É, O Pasquim, na revista Veja, no jornal Folha de São Paulo, e recentemente ele fez as ilustrações do livro Chapeuzinho do Avesso, das autoras Ana Luísa de Souza, de 11 anos, e Helena Corigliano. Paulo Caruso é um dos ilustradores mais famosos do país. Virando a página, veja abaixo a entrevista que Paulo deu ao jornal Joca. Você conheceu a Helena e a Ana Luísa? O Leonel Prata, o editor do livro, propôs que eu ilustrasse o livro. Elas se encontraram comigo na minha casa e nós fizemos uma leitura dinâmica. Enquanto eu lia o texto, ia propondo imagens e elas iam complementando. Eu só tinha a visão da Disney dos personagens. Nós fizemos os personagens a partir da visão delas. Você já tinha trabalhado com autoras tão novas antes? Há muito tempo fiz ilustrações infantis, mas não é o meu universo. Fiquei interessado nesse livro ao saber que meninas novas estavam fazendo releituras de personagens clássicos dos contos de fadas. É uma leitura moderna. O namorado da Chapeuzinho, por exemplo, é o Peter Pan. Então, o que significa a palavra dinâmica? Rápida. Continuando a entrevista. Pensa em trabalhar mais com ilustração infantil? O foco do meu trabalho sempre foi política. Como os jornais e os impressos estão passando por uma crise e diminuíram o número de contratações de artistas, eu pretendo investir mais em ilustrações infantis e em artes plásticas. Percebe a diferença entre o desenho voltado para o público adulto e para o público infantil? Quando estou fazendo um trabalho voltado para o público adulto,
Uso muito a caricatura, que é o desenho de pessoas com traços que exageram algumas de suas características físicas, gestos e expressões, para retratar as expressões dos políticos. A caricatura trabalha em cima de um modelo pré-existente, pode ser um político ou um músico. Já no caso do desenho infantil, você tem que usar a imaginação. Você não retrata alguém diretamente. Que dicas você daria para quem quer ser um ilustrador quando crescer? Você precisa ter talento para desenhar e ter noção de espaço. A partir disso, você terá que se dedicar para poder se expressar por meio do desenho. Então, essa entrevista foi concedida ao Jornal Joca Digital e o acesso foi feito em 16 de março de 2020. Então, hoje nós conhecemos um pouquinho mais sobre Paulo Caruso, certo? Por que Paulo Caruso se interessou em ilustrar o livro Chapeuzinho do Avesso? Porque as autoras estavam fazendo uma releitura dos contos de fadas, né? Então, elas estavam contando essas histórias de outra maneira. Por exemplo, Chapeuzinho namora Peter Pan. Volte à imagem da entrevista que mostra a Cinderela, o Capitão Gancho e a Chapeuzinho. Aqui. Caruso disse que ilustrou os personagens de acordo com a visão das autoras. Olhando as ilustrações, o que as autoras pensaram sobre o jeito desses personagens? Como que era essa Cinderela? Ela era brava, que chuta o Capitão Gancho e o derruba, tornando ele ridículo. E a Chapeuzinho Vermelho? Era uma menina moderna, vestida com short e camiseta. Muito bem. Agora, no exercício 3, qual das duas imagens é uma caricatura? Lembrando que a caricatura, o que ela é? Ela é o desenho de pessoas com traços que exageram algumas de suas características físicas. Então, qual dessas imagens representa um exagero de características físicas? Imagem A ou imagem B? A imagem A, porque ela está exagerando os traços do personagem, certo? Número 4. Para Caruso, qual é a principal diferença entre a caricatura e o desenho infantil? Ele disse que a caricatura se baseia em um modelo que já existe, por exemplo, um político e um músico. Já o desenho infantil, ele não retrata alguém diretamente, né? Ele só serve para ilustrar um livro de ficção para criança. Então, a caricatura baseia-se em um modelo pré-existente, pode ser um político ou um músico, e o desenho infantil, para ilustrar um livro de ficção para crianças, não retrata alguém diretamente. Outro exemplo de caricatura que o Paulo Caruso é profissional nessa questão, vejam aqui, ó, o Paulo Caruso e algumas caricaturas que ele compõe. Aqui ele fez a própria caricatura, né? Então, ele é especialista em criar caricaturas, que são o quê? São desenhos de pessoas com traços que exageram algumas de suas características físicas, gestos e expressões.